Boa tarde. Tarde. Eu queria agradecer muito o convite, parabenizar a organização do evento. Queria falar um pouco, e eu venho um pouco desse lugar das políticas públicas de saúde, coordenei a política de saúde do idoso no Estado durante muitos anos. Quando a gente fala em desigualdades, eu acho que é fundamental no campo das análises de desigualdades a gente poder explicitar, né? Quando a gente fala em desigualdade, a gente está falando de diferenças injustas. Diferentes somos todos, né? É fundamental a gente construir o respeito à diversidade, o respeito ao ser diferente. Agora, não é porque eu sou diferente que eu tenho que ter menos valor. A vida de todo mundo vale a pena do mesmo jeito. Só que não, né? Nas políticas públicas, a gente sabe que não necessariamente qualquer pessoa que chega na porta de um pronto-socorro vai ter a mesma prioridade, e muito pelo contrário, né? Foucaultianamente falando, já que ele veio muito para a cena hoje, o Estado, às vezes, é violento. Para a população preta, pobre, periférica e homossexual, muito frequentemente, ela mata, e é Estado. Né? Por isso, olhar para as políticas públicas é ter essa possibilidade de compreender que políticas públicas fazemos todos nós. O governo ele é um operador das políticas públicas, mas elas têm que ser produzidas pela sociedade. Por outro lado, a gente vive um momento fascista, né? E aí fica muito difícil de discutir isso, porque a gente já falou também na outra mesa como é que a gente faz para não ter perda de direitos. A gente avançou muito, mas está muito longe do que a gente precisa. E quando a gente pensa hoje na questão da velhice e na questão LGBT ao mesmo tempo, porque estamos todos envelhecendo, né, a gente vai produzindo outras necessidades e outras visibilidades que estão muito longe da cena das políticas públicas, em particular do lugar que eu venho, que é a política de saúde. Se a gente faz aquela clássica conversa, né? Fiquem todos aqui, dê um passo para trás quem é mulher e já deixou de ir em algum lugar porque é mulher, e dê mais um passo para trás quem é pobre, deixou de fazer alguma coisa porque é pobre, né? Um passo para trás quem é homossexual, quem é velho, né? E vai ter muita gente que vai ficar muito para trás. Não dá para a gente dizer que envelhecer depende das escolhas que a gente faça ao longo da vida, e a gente diz isso, gerontologicamente, a gente diz isso. Né? Acabaram de brincar comigo dizendo que eu emagreci um pouco, mas está bem difícil. Eu tinha 130 quilos, eu estou emagrecente, eu sou uma envelhecente, emagrecente, sanitarista gerontóloga. É muito difícil, né? Mas é uma produção de vida, a gente é incitado, né, a fazer boas escolhas para envelhecer melhor. Eu quero envelhecer sem dependência, né? Porque esta curva da capacidade funcional, a gente sabe que em algum momento eu posso precisar de ajuda e a gente não quer mais brincar. Como é que eu falo? Eu não quero mais brincar disso. Não vai dar para falar. Né? Eu quero só ter cognição para poder dizer isso, mas talvez não tenha. Talvez eu perca a autonomia, talvez eu perca a independência. E precisar dos outros, na nossa luta histórica, da nossa geração de independência e autonomia, e a fala que você traz de eu querer viver com alguma autonomia possível, mas, ao mesmo tempo, não sozinha, é a construção do equilíbrio possível e necessário ao longo da vida, que, nas exclusões, fica quase impossível. Né? E aí você tem que escolher ou a solidão ou a perda de autonomia. Então, essa busca do equilíbrio é fundamental. Só que isso não dá para fazer sozinho, porque se a gente tem esse gap, né, de possibilidades, como é que as minhas escolhas vão ser iguais às dos outros, diversos e desiguais? Então, as políticas públicas precisam enfrentar as desigualdades. O nosso país é um dos mais desiguais do mundo, é o que mais tem uma distância entre os que mais têm recursos e os que menos têm. E, hoje em dia, muitos estudos vêm mostrando que o fascismo, a violência, ele nasce da desigualdade, ele não nasce da pobreza. Né? Se fôssemos todos pobres, construiríamos um modo comunitário de vida que talvez seria possível para a nossa sobrevivência. O que nos incomoda é alguns terem tantos e outros não terem nada. É nada para ninguém ou tudo para todos. Esta desigualdade vai produzindo violência, indignação, insatisfação. O que a gente precisa conseguir produzir, primeiro, é produzir informação, transparência da informação, para que a gente tenha elementos, todos nós, cidadãos, para poder construir esta potência da participação social na construção de políticas públicas. Ao mesmo tempo, a gente faz parte de uma geração que, em particular no SUS, pós-ditadura, acreditou em políticas sociais, construiu um sistema de seguridade social que permeia depois o próprio SUAS, que vai ser alvo de uma discussão a seguir,
e uma política social, né, que, de alguma forma, foi dando conta, só que não de novo. Né? Não veio o orçamento suficiente para isso. Nós estamos agora num momento emblemático de um congelamento por 20 anos de recursos para políticas públicas que, se não for revisto, inviabiliza qualquer possibilidade. Né? O SUS nunca esteve correndo tanto risco como hoje. Eu venho da militância, da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, né, de vários movimentos sociais no campo da saúde mais emblemática do ponto de vista de acreditar que saúde é direito, não é negócio, não é mercadoria, e, portanto, ela precisa ser oferecida pelas políticas públicas para reduzir desigualdades na medida da necessidade de cada um. E, neste momento, a gente tem uma visão neoliberal muito forte, quase ultraliberal neste país, que, de alguma forma, vem tirando direitos, desqualificando as desigualdades, né, desqualificando a diversidade e, muito frequente, levando um processo tecnocrático de produção de serviços, a remédios, medicamentos, ações de saúde, consultas, contratação de um setor privado muito fortemente entrando no setor público. A gente vê isso com as organizações sociais, não só no campo da saúde, mas de várias outras. Eu não estou desqualificando em si, até porque muitos de nós aqui somos trabalhadores dela. Né? O terceiro setor tem uma participação fundamental na construção de políticas públicas cidadãs, mas tem o seu lugar. Né? Eles têm que entrar numa intencionalidade de um governo que financia para o coletivo, para a necessidade de todos. Os interesses privados não podem prevalecer. Né? É parte deste processo de construção da política, mas precisam ser regulados, precisam ser construídos para o olhar do coletivo e financiados adequadamente. Hoje, muitas organizações sociais, organizações não governamentais, entram no governo porque acreditam em algumas coisas, né? São subfinanciados, fazem do jeito que dá e não produzem equidade, porque elas não são, de fato, a política pública e não têm esta autoridade, esta autonomia para produzir a redução da desigualdade em cada território brasileiro. Então, olhar para esses movimentos é fundamental para a gente poder resistir. E, ao resistir, pensando na velhice e nas nossas possibilidades de terem melhores escolhas em função das possibilidades, e essas possibilidades precisam ser pensadas pelas políticas públicas, acho que também já foi dito em algum momento das mesas, acreditar que o velho é problema de sua família ou dele mesmo, como diz, né, o próprio Estatuto do Idoso, e muito parte do governo fica super feliz, fala, não, já judicializamos a família, que bom. Né? O velho continua abandonado, mas a família está judicializada, problema resolvido. Depois temos uma discussão jurídica e do campo do direito, né, para compreender este lugar, mas é um tripé, né? É governo, cidadão, família. E que famílias são essas? Né? Que construções familiares que a gente tem, que eu imputo a responsabilidade para essa família que, muitas vezes, as pessoas nem querem, que elas cuidam, nem querem se encontrar com ela, e há um direito absoluto de não criar filhos achando que eles vão ser o patrimônio do cuidado, né, ao longo da vida, já que a nossa sociedade não é cuidadora. E a culpa, muito frequentemente, da sociedade não cuidadora é porque as mulheres saíram para trabalhar, por exemplo, né, e não querem mais cuidar. Quer dizer, até o fato, né, de serem imputadas como cuidadoras inerentes, né, ou não serem as cuidadoras, são imputadas às mulheres também, muito frequentemente, que como que elas não recebem esta tarefa da maneira que a sociedade espera. Então, as políticas precisam dar conta. Por exemplo, a questão da ILPI, ela é muito emblemática porque os movimentos das políticas públicas eles acabam caminhando em duas grandes vertentes. Uma vertente que é mais das políticas públicas para a chamada terceira idade, para os idosos mais ativos, né? E a gente vem trabalhando muito com o conceito age-friendly, que internacionalmente é um movimento, né? E a gente tem o LGBT-friendly, né? Precisamos fazer um age LGBT-friendly. Friendly no sentido amigável. Políticas públicas que tenham esta lente, que olhem para esse lugar, que dê visibilidade. Então, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da militância, tem que produzir visibilidade, porque é o único jeito da gente se proteger, é o único jeito de fazer micro-revoluções. E, a partir dessa visibilidade, a gente construir lentes que consigam nos colocar em algum processo possível de resistência e de avanço nas políticas públicas. Momentos de retrocesso, inclusive, muito frequentemente, podem ser momentos, e a gente viveu isso na ditadura, de grande incremento e grande
de avanço em algumas políticas específicas, em particular quando essa diversidade, quando essa exclusão, ela é tão premente, tão forte, quanto desse lugar que a gente está falando, né? Olhando para essa terceira idade, para esses idosos que somos muitos de nós, que estão aqui, que estão na rua, que estão vivendo, o sistema de saúde se organiza como ele se organiza para todos, né? Agora, esta lente da velhice, esses serviços amigos do idoso, hospitais amigos do idoso. O que é um hospital amigo do idoso? Qualquer hospital não pode deixar ninguém lá esperando muito tempo. Mas um idoso, se ele ficar uma semana para fazer uma cirurgia de fratura de fêmur, ele perde 50% da sua massa muscular, que não vai recuperar nunca mais, né? Então, tem toda a dificuldade que tem dois idosos morando juntos, né? Vocês imaginem quando o seu companheiro está internado, né? E vocês, inclusive, às vezes nem conseguem estar com eles, porque não são da família oficial, né? E quem é você que está aqui? E, muito frequente, você não tem nem onde ficar, porque é ele que cuida de você, às vezes, e ele está internado. Então, como é que nós estamos dando conta dessas necessidades e dessas construções na dependência? E, pensando na ILPI, a instituição é instituição por pressuposto. A gente discutiu historicamente os manicômios, mas a gente não consegue enfrentar a discussão dos asilos. A gente quer ser asilado ou a gente não quer ser asilado? Eu vou disputar com as minhas filhas ou eu quero ter autonomia e independência de estar em outro lugar? Este lugar não precisa ser um lugar autoritário, onde eu não tenho a chave do quarto, onde eu não posso tomar banho na hora que eu quero, né? Onde eu não posso comer na hora que eu gosto. Porque a instituição ela é totalitária per si, né? Como é que a gente constrói outros espaços não totalitários de possibilidades de produção de vida e de vidas diversas nas suas existências, que, ao longo da vida, se constituíram assim? Porque a gente fala, a gente envelhece como a gente é. Como é que nós vamos dar conta de envelhecer tão diferente? E como é que nós vamos dar conta de tensionar as políticas públicas para que respeitem as nossas diferenças, inclusive de alguém que queira morrer e que não vão deixar? Nem esta posse a gente vai conseguir construir, a não ser que a gente faça isso muito bem feito, e mesmo assim, né, vão correr o risco que, imagina, você não está querendo, você está deprimido, você não está entendendo, né? Você não tem o direito de provar que você tem clareza do que você quer, né? E o limite de querer a morte ele é sempre tensionado, mas eu estou falando de outras várias coisas que não são tão claras e tão explícitas, mas que são desejos que são deslegitimados, inclusive o sexo, né? Quiçá o sexo, né, não cis, né, apostas de dimensões da sexualidade de gênero que não são absolutamente compreensíveis ao longo da vida e, quiçá, ao longo da velhice. Porque a velhice tem tanto a erotização, que já foi discutida, quanto a própria dessexualização. Então, como é assexuado, não interessa quem está junto na ILPI, isso não pertence à população idosa. A gente vê isso muito nos serviços especializados em idosos. Eu, como coordenação, já tive dificuldades de alguma forma, querer fazer um teste rápido de AIDS, onde é uma doença que aumenta na população idosa, e a gente não consegue falar disso. Eu tenho uma mãe falecida de AIDS aos 60 anos, há 20 anos atrás. E a gente não consegue falar disso. Imagina, deve ter sido outra coisa, 60 anos, o que ela fazia? Ela vivia. Só isso. Então, a gente precisa possibilitar essa conversa. E, quando a gente vai em serviços, às vezes, de idosos, fala, você quer que eu fale para a fila da vacina da gripe, se elas têm camisinha na bolsa ou se elas vão fazer teste de AIDS? Eu quero. Eu acho que é de direito. Mas não é simples assim os serviços enfrentarem essas diferenças, né, olhando para a questão do sexo, em particular. Uma outra coisa que é fundamental dizer, a saúde se organizou muito fortemente na vertente do LGBT, temos políticas, do SUS, etc., mas muito na vertente da doença. São os serviços de ST-AIDS que, de alguma forma, se ocupam disso. Os outros, eles dão uma absoluta invisibilidade, né, para essas pessoas que, agora envelhecendo, vão se encontrar com serviços de idosos e que também dão invisibilidade para isso. Em relação às cidades, só para terminar, a questão da dependência, a questão da atividade, a questão de ser velho, né, de ser homossexual, de ser trans, de ser, né, qualquer possibilidade de escolha, tudo junto e misturado, muitas vezes, né? Com todas as desigualdades e as exclusões possíveis, faz parte de possibilitar um espaço de existência em sociedades que sejam mais amigáveis aos idosos. Uma sociedade age-friendly, que tem menos ageismo. Eu não gosto de
inglesismo. Exatamente, as possibilidades que a gente tem de traduzir. O age-friendly, a gente fala amiga do idoso, é muito ruim, porque, na realidade, não é amiga do idoso, é amigo da idade. Né? É amigo geracional, né? É uma defesa geracional de que, ao longo da vida, eu não seja diferenciada se eu tenho 40, 50, 60, 70, 80 anos, porque, muitas vezes, a gente se sente exatamente a mesma pessoa e o mundo nos olha como se a gente fosse outra. É quase enlouquecedor. Né? Portanto, é uma discussão de gênero, ao mesmo tempo que eu estou discutindo a questão geracional. Né? Então, translacionar gênero e geração e construir as nossas possibilidades de defesa societária a partir dessas existências possíveis. Cidades mais amigáveis, onde tem menos idadismo, etarismo, como alguns acabam chamando, nós vamos ter que achar o nosso nome, inclusive da nossa militância. Né? O próprio ageismo é um termo que se usa para o preconceito contra o velho, mas a militância ageista, né? É o quê? Né? O feminista. Né? Como é que a gente se constitui enquanto coletivo de luta, e que é segmentado, como já foi dito, e que segmenta mais ainda quando se mistura os vários lugares da sociedade representados nas suas representações minoritárias. As cidades amigas de idoso precisariam ter políticas públicas integradas, em rede. Não dá para ter serviço de saúde segmentado, que, se o seu problema for não ter onde morar, ele fala, só lamento, eu vou tratar da sua pneumonia, depois você vai para a rua e se vira. Né? Como é que a gente constrói possibilidades mais integradas da assistência social, da saúde, da habitação? E esta é um pouco a aposta de projetos e possibilidades de políticas de cidades mais amigáveis ao idoso. O mundo inteiro vem discutindo isso. E uma das questões muito grandes em cidades amigáveis é a mobilidade, que nem sempre é a questão da acessibilidade que a gente discute para o deficiente, que fica lá esperando muito raivosamente um elevador abrir, a porta do avião, que demora 2 horas, mas ele não tem outra opção de sair dali. Mas são coisas pequenas, que, se não tiver uma rampa sinalizada, eu, idosa, não vou esperar, eu vou descer e vou cair. Né? Então, são lentes do envelhecimento que, às vezes, uma sinalização que não tem uma diferença de cor adequada, ao longo do final da tarde, eu já não enxergo mais, dependendo da idade. Então, olhar um pouco com a lente do envelhecimento e, aqui, olhando para a lente do LGBT, como é que nós, ao envelhecermos, ao se sentirmos excluídos de alguma forma, temos voz e podemos ser escutados, e como é que as pesquisas, as políticas, os movimentos sociais conseguem produzir visibilidade para isso. As políticas e os olhares que olham para as desigualdades nas políticas públicas têm nos ajudado nesse sentido. A gente tem um estudo que chama Estudo SAB, que estuda o envelhecimento na Faculdade de Saúde Pública, se aproxima muito pouco de gênero, se aproxima muito pouco da questão LGBT. A maioria dos nossos estudos de velhos chega muito pouco perto dessas outras dimensões. Nós vamos ter que enfrentar e avançar nesse sentido, inclusive da própria sexualidade, com certos preconceitos até de alguns pesquisadores em alguns países, de que isto são questões que vai ser muito difícil de ser analisadas frente a uma população de idosos, e que isso não deveríamos nos ocupar em relação às suas necessidades. Nós temos muito para enfrentar e muito para avançar, tanto na pesquisa quanto nas políticas. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada. Tchaca. Agora passo para a Tchaca. Muito obrigada, doutora Marília.